Olá, pessoal do oitavo ano do Instituto Ananelli. Bom, continuando, certo, com a questão aí da globalização, algumas desvantagens, né? A gente já viu na última aula aí sobre o mundo atual e o meio ambiente, ou seja, como essa globalização, ela afeta o meio ambiente e todos os protocolos e tratados que a gente conseguiu ver de forma mais ou menos resumida alguns objetivos, tá? Aí aqui na página 82, temos aí a mundialização e sua consequente problemática. Aí nós temos, estabelecendo uma relação de causa e consequência, a mundialização econômica tem produzido uma série importante de transformações, com impactos tanto positivos quanto negativos, sobre os diversos países e sua população. Então, gente, quando eu falei para vocês que a globalização tem vantagens e desvantagens, né? No caso, a globalização, ela aumenta aí a questão do desenvolvimento dos países. A gente também tem mais acesso, né, a conhecer culturas, a ter mais informação, a comprar produtos de outros países. Então, a gente tem toda essa integração. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente, com o aumento da globalização, a gente vai ter aí, no caso, algumas desvantagens, como os danos ao meio ambiente, a questão da desigualdade social, a questão da diferença, né, social aí, em questões econômicas, a gente vai ter aí uma pirâmide financeira, no caso, bem mais, digamos assim, bem mais drástica, né? A gente vai ter o aumento aí do número de pessoas que vivem na linha da pobreza, o número do aumento de pessoas que vivem digamos assim, de baixa renda, né? E a gente vai ter aí, no caso, a questão de pessoas que têm a classe altíssima. Então, essa disparidade, né, essa diferença vai ser enorme aí depois da globalização. A gente tem algumas charges, gente, que estão na internet que mostram bem essa questão aí das diferenças, das desvantagens da globalização. Tem até uma charge muito interessante que ele fala assim, tem um menino que fala, ai, que fome, e o outro fala, ai, meu iPhone, né? Então, assim, uma diferença social muito drástica, tá? E não é preciso, gente, você ir para países, né, que sejam bem, com IDH muito baixo, para que você perceba essas diferenças, tá certo? No nosso próprio país, a gente tem diferenças enormes. Aí, aqui, ó, no primeiro ponto, aí, na esfera da produção, um dado curioso tem chamado a atenção. Os países ricos e mais industrializados têm perdido grande parte de suas indústrias à medida que as grandes empresas transferem suas fábricas para países onde podem produzir com menor custo. Isso tem provocado um aumento de postos de trabalho industrial nos países mais pobres, porém tem deixado desempregados os trabalhadores dos países ricos, constatando que, apesar dos países ricos se especializarem em atividades de desenvolvimento e tecnologia, nem toda a sua população se beneficia com essas mudanças. Então, o que é que acontece? Acontece muito nos Estados Unidos. Tem muitas empresas multinacionais que têm sede em Nova York, né, e colocam suas empresas aí, suas filiais em países mais pobres, né, países menos desenvolvidos. Por quê? Porque eles têm maior acesso à matéria-prima, eles têm uma mão de obra mais barata, então eles conseguem produzir com menor custo, embora sua sede esteja num país desenvolvido, tá? Então, na cidade de Nova York, a gente tem inúmeras sedes onde eles colocam essas empresas, né, essas indústrias aí, em países como o Brasil, em países da América do Sul, né, os demais países da América do Sul, em países da África, em países da Ásia, onde eles vão ter aí mão de obra mais acessível. E depois eles vendem esses produtos nos países desenvolvidos. Então, isso está causando aí um desequilíbrio, né, na questão aí de empregos, porque muitas pessoas dos países desenvolvidos estão se aprofundando, estão conhecendo mais a respeito de tecnologias, mas as indústrias elas estão se instalando em países menos desenvolvidos. Então, está criando aí uma disparidade na questão aí econômica de vários países desenvolvidos, tá? Aí aqui a gente vai ter, ó, a intensa e estreita relação entre os mercados financeiros, bolsas de valores e comerciais faz com que a ocorrência das crises tenha uma repercussão
imediata em outros países. Exemplo disso foi o que aconteceu com o México, em 1994, com os tigres asiáticos. Gente, tigres asiáticos são países, né, que no caso se industrializaram rapidamente. Por isso que a gente chama de tigres, porque eles foram de forma impulsiva, de forma rápida, de forma intensa, né? Tiveram uma industrialização muito rápida. Então, a gente tem os tigres asiáticos e a gente também tem agora os novos tigres, tá? Que no caso aí ficam na Ásia, são países aí industrializados, industrialização rápida, e eles usam mais aí a questão de indústria de brinquedos, indústria de tecnologia, indústria, tá? De bens aí de consumo, geralmente duráveis, tá? Aí com a Rússia em 1998, com o Brasil em 1999 e com a Argentina em 2001. Então, a crise, né, que a gente tem aqui no Brasil, geralmente são crises associadas a outros países. Por exemplo, a crise que a gente teve em 2008 nos Estados Unidos. O Brasil ainda sofre consequências dessa crise aí, certo? Aí, e mais recentemente com os PIGs europeus. Gente, os PIGs a gente chama de economias sujas, tá? Por que economias sujas? Tanto para fazer relação a essa questão de PIGs mesmo, que é pig em inglês é porco, né? Como também aí por causa do grande endividamento desses países, tá? Que eles, no caso, fazem parte aí da União Europeia, tiveram aí grande endividamento, então por isso que os europeus começaram a chamar eles de PIGs. E no caso é um acrônimo, porque usa a primeira letra de cada país, tá? O P de Portugal, I de Irlanda, I de Itália, G de Grécia e Espanha, né? No caso usa o S, porque é Espanha em inglês, tá? Então, aí os PIGs, no caso, a partir de 2009. Todas essas crises provocaram efeitos imediatos na economia de diversos outros países, com maior ou menor intensidade, dependendo de suas relações. Então, como eu falei, quando a gente tem relação comercial com algum país e aquele país entra em crise, automaticamente a gente sente os efeitos. No caso do Brasil, a gente tem relação comercial direta, né, aí com os Estados Unidos, também com alguns países europeus, mas de forma mais intensa aí com os Estados Unidos. Aí aqui é reconhecido por todos o fato de que a maioria dos benefícios da globalização está relacionada ao mercado econômico, mais produtos, melhores e mais baratos, porém há evidências de que uma importante parte da população não tem acesso a esses bens. A internet exemplifica bem essa afirmação. Constitui-se na inovação do mundo quanto à comunicação típica da globalização. Informações de forma instantânea são transmitidas a todo o planeta, disponíveis para todos sem nenhuma restrição, quanto a que materiais podem ser consultados ou não. Gente, isso também a gente tem uma certa, digamos assim, uma certa restrição, tá? Ainda em países que são socialistas. Por exemplo, países como a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ele é um país fechado e ele ainda tem restrições quanto às informações na internet. Então, a maioria das suas campanhas de propagandas, elas são voltadas aí para o governo chinês, tá? Então, eles recebem propagandas da China. A maior parte das suas televisões também são transmitidas coisas da China. E eles não têm uma internet aberta, tá? Com relação aí a determinados sites. Então, por exemplo, lá não tem redes sociais, a questão aí de sites que vêm dos Estados Unidos, sites de países capitalistas, eles não aceitam. Então, a gente ainda tem algumas restrições em países como a Coreia do Norte. China também, a gente tem algumas restrições, tá? Não são tantas quanto na Coreia do Norte, mas a gente tem algumas restrições aí, por exemplo, de algumas redes sociais que não podem ser usadas lá, tá certo? Então, essa restrição aí, quando ele diz aqui, ó, disponíveis para todos sem nenhuma restrição, significa somente a maioria, tá? A gente tem países, sim, que tem restrições, sim, com relação à informação. Aí, no entanto, para se ter acesso a ela, são necessários recursos econômicos e um mínimo de conhecimento de informática para buscar e encontrar a informação desejada. Além de ser necessário domínio do idioma inglês para o manuseio dos comandos das máquinas, bem como para se ler a informação. Como vocês sabem, Coreia do Sul, a gente tem a informação
de forma mais rápida e precisa, tá? Porque eles têm a internet mais rápida do mundo. Então, em contradição à Coreia do Norte, a Coreia do Sul ela é muito voltada para essa área tecnológica, tá? E a gente vai ter, no caso, países como o Japão, a Índia, tá? Produz muita tecnologia de ponta, mas a Índia não usufrui, né? A maior parte da sua população não usufrui de tecnologia. A gente vai ter aí países do leste europeu, que antigamente eram socialistas, que ainda continuam com um certo atraso com relação à tecnologia. Alguns países africanos também ainda continuam com um determinado atraso com relação à informação, tá? Com relação à tecnologia, realmente. Não que não tenham acesso, tá, gente? Mas é um acesso bem remoto, bem atrasado. Aí aqui, todas essas transformações afetam diretamente as condições de vida da população mundial, um fator resultante de grande preocupação para os governos, tanto de países centrais, que são ricos, né, como de periféricos, que são os países pobres. É o desemprego, cujas consequências são mais negativas, obviamente, nos países pobres, pois não contam com ações sociais para diminuí-las. Outro ponto a respeito da economia globalizada é o problema com o tráfico de drogas, que se tornou a maior indústria ilegal do mundo. Então, a gente tem diversos problemas, gente, relacionados à globalização, que ficaram mais acentuados com a globalização, tá? Então, tráfico de drogas, né, no caso aí, porque aumentou a questão do tráfico entre países. País, por exemplo, como o Brasil, a gente recebe muita relação de tráfico de droga com os países aqui da América do Sul. Colômbia, Venezuela, tá? E desses países, eles geralmente aí a gente tem um tráfico de drogas muito intenso, porque a gente tem uma fronteira muito grande e a gente geralmente não consegue barrar, né, toda essa fronteira terrestre que o Brasil tem, que ele faz fronteira aí com 10 países. Então, a gente tem tráfico de drogas ilegal, também com a questão das guerrilhas, né? Os grupos guerrilheiros aí da América do Sul, tá? Como da Venezuela, da Colômbia, tá? Da Bolívia. Então, a gente vai ter aí um aumento nessas desvantagens que a globalização ela traz, tá certo? Então, bons estudos.